Eu sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 19 de janeiro de 2021. Como faço a gravação um dia antes do programa ir ao ar, não posso comentar a posse do Biden. A falta que faz uma bola de cristal, não é não? Bem, há poucos dias de deixar a Casa Branca, o governo Trump continuou agredindo a Cuba e outros países considerados pouco simpáticos aos Estados Unidos. Na segunda-feira, 11 de janeiro, o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. Cuba já tinha sido incluída antes nessa lista, em 82, pelo governo de Ronald Reagan, e só foi retirada em 2015 pela administração Obama, o que na verdade nem teve grandes resultados práticos. A reinclusão agora é para ameaçar com multas quem realiza negócio com empresas cubanas e serve também para dificultar as relações com o governo Biden logo de cara. Depois da inclusão na lista, há apenas uma semana do final do governo, ainda acharam tempo para impor novas restrições para que Cuba, China, Rússia, Irã e Venezuela fiquem impedidos de ter acesso a equipamentos, produtos e componentes com novas tecnologias. Claro que o efeito de uma medida assim para Cuba e Venezuela é muito pior que para a Rússia e China. No caso de Cuba, essas duas medidas se somam a mais de 230 outras aprovadas durante o governo Trump. Isso dá, em média, quase 5 medidas por mês durante 4 anos, e todas com o objetivo de sufocar economicamente a ilha. O relatório anual sobre as consequências do bloqueio no período 2019-2020 mostra que, por primeira vez em mais de 60 anos, os prejuízos causados pelas medidas restritivas do governo norte-americano contra Cuba superaram a marca dos 5 bilhões de dólares. Para a economia de uma pequena ilha do Caribe, isso tem o efeito de bloquear o desenvolvimento, de desabastecer o mercado interno de alimentos e medicamentos e de provocar constante desindustrialização, seja por falta de novos investimentos, seja por impedir a manutenção do que já existe. E se não bastassem as medidas econômicas coercitivas, o governo Trump também promoveu uma campanha de mentiras contra a colaboração médica de Cuba a outros países. A consequência foi deixar a milhões de brasileiros, bolivianos e equatorianos sem assistência médica, pelo rompimento dos contratos de prestação de serviço de saúde. A isso, soma-se o apoio desavergonhado do governo norte-americano a grupelhos contra-revolucionários. Muitos dos membros desses grupos vivem exclusivamente do dinheiro que o governo dos Estados Unidos lhes manda, através de organizações como a USAID. São blogueiros, órgãos de mídia digital, mas também grupos que praticam ações terroristas na ilha, como aconteceu em novembro do ano passado, quando jogaram um coquetel Molotov em um posto de gasolina em Havana e quebraram a porta de vidro de um banco na província de Las Tunas. São fatos isolados, e quando os autores são presos, sempre acabam informando que foram pagos a partir dos Estados Unidos. Isso torna ainda mais cínica a inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, quando os Estados Unidos são o país que mais financia o terrorismo pelo mundo, seja por grupos, seja o terrorismo de Estado, como o de Israel. Bom, aqui na ilha, o ordenamento econômico está causando alguma polêmica. Ainda é cedo para análises, não tem nem um mês, mas as pessoas estão inquietas com o aumento de alguns preços, embora todos os salários, pensões e contribuições também tenham aumentado proporcionalmente. O governo tem reiterado a posição de que ninguém sairá prejudicado e todos que necessitem serão protegidos. Os casos particulares estão sendo estudados e resolvidos individualmente. Caso particular pode ser uma família com muitos adultos que não trabalham por idade ou doença, por exemplo, ou um núcleo de um só membro já idoso, ou mesmo uma mãe que não pode trabalhar porque cuida de um filho deficiente. Enfim, ninguém vai ficar para trás. Agora a Covid. O número de positivos do domingo mostrou uma queda em relação aos dias anteriores.
Esperamos já ter passado o pico desta terceira onda, que teve origem nos viajantes que chegaram do exterior já contaminados. Com a exigência do PCR do país de origem, que começou no dia 10 de janeiro, a tendência é que os números caiam mesmo, mas os efeitos do aumento de contágio duram semanas. Esta onda está sendo realmente pior que as duas anteriores. Os números são bem mais altos. A taxa de falecimentos também subiu. Além disso, há mais casos de menores contaminados, o que reflete menor percepção de risco. Os laboratórios de análise de PCR estão trabalhando 24 horas por dia e os hospitais reduziram em 50% o atendimento a outras doenças. As províncias e municípios que voltaram à fase de transmissão autóctone suspenderam as aulas presenciais e amanhã recomeçam as aulas pela televisão. E como a província de Havana havia recomeçado as aulas depois que as outras províncias, o Ministério da Educação teve de fazer 2 adaptações curriculares diferentes para todos os níveis educacionais. Professores me entenderão. Do primeiro ano primário ao último do pré-universitário, e mais a educação especial, escolas de arte e as escolas técnicas. Tudo duplicado, 2 grades em 2 canais de televisão diferentes. Felizmente, como a televisão é estatal, não precisa brigar pelo espaço, porque aqui não existe propaganda. A TV tem uma função social e não comercial. Para terminar, continuamos na campanha pelo Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Médicas Cubanas. Entre no site e apoie. brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.